Graça e paz a todos. Aleluia. Que prazer, que honra poder estar aqui novamente, poder ministrar a palavra de Deus. Poucas coisas nessa terra me dão tanto prazer que ministrar a palavra de Deus. Amém? É algo que não dá para explicar, é algo inexplicável. Dá um frio no estômago, às vezes a gente fica preocupado, fica nervoso, mas é um prazer indescritível poder falar da palavra de Deus, poder falar das maravilhas do Senhor, falar de tudo que o Senhor é e do que Ele tem feito nas nossas vidas, do que Ele pode fazer nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu não sei, mas eu queria dizer para vocês que eu estou com uma expectativa hoje, sabe? Sempre a gente tem, né, aquela expectativa do que Deus pode fazer, do que Deus quer fazer, mas hoje está diferente. Hoje eu estou com uma expectativa maior do que Deus quer fazer nesse lugar, do que Deus vai fazer nesse lugar nas nossas vidas. Amém? Então olha para o teu irmão aí e dá uma palavra de bênção para ele. Diga assim: te prepara, meu irmão, te prepara para receber algo de Deus na tua vida hoje, te prepara para receber uma resposta de Deus na tua vida hoje. Fala assim: é por causa do Maxwell que vai falar, que vai pregar? Não, claro que não, óbvio que não, mas por causa da presença bendita do Senhor Jesus nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Segundo livro de Reis, no capítulo 6. Você pode abrir no segundo livro de Reis, capítulo 6, e manter sua Bíblia aberta, e nós vamos ler um versículo inicial, 2 versículos iniciais. Depois talvez você vá ter que consultar ainda alguns versículos nesse mesmo endereço aí, tá bom? Aleluia. Você encontrou? Diga amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, no verso 24 e o verso 25. Segundo Reis, capítulo 6, verso 24 e 25. Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pombo custava 5 barras de prata. Aleluia. Você pode fechar os olhos mais um minutinho, amado, também? Vamos orar. Papai do céu, nós amamos a Tua presença, Senhor. Nós amamos estar nesse lugar, nós amamos estar nesse lugar de comunhão, no lugar onde a Tua palavra está sendo falada, onde podemos cantar louvores ao Senhor, onde podemos estar juntos adorando o Teu santo nome. Tu és digno, Senhor, como foi cantado nessa noite aqui. Somente o Senhor é digno da nossa adoração, da nossa rendição, de nos prostrarmos diante de Ti, de nos achegarmos ao Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, a Tua palavra, Senhor, que é bendita, que é muito mais eficaz do que qualquer espada de dois. A Tua palavra, Senhor, que é poderosa, a Tua palavra que vem aos nossos corações, que vem sondando todas as coisas. Nós estamos diante dessa palavra, e o nosso desejo nessa noite é que o nosso coração seja uma terra fértil, essa palavra venha sobre essa terra, Senhor, e possa frutificar em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero repreender nesse momento toda a distração da nossa mente. Eu quero repreender nesse momento, Senhor Deus, toda falsa necessidade que nós temos de nos levantarmos, de irmos ao banheiro, de irmos beber água, de falarmos com o irmão que está do lado.
em nome de Jesus, mas que venha sobre as nossas vidas, que caia nesse lugar, Senhor, um espírito de temor e reverência à tua presença, papai, e que o teu nome seja glorificado, seja exaltado. Senhor, nós declaramos, o Senhor tem liberdade para se mover como o Senhor quiser nessa noite, em nossas vidas, sobre as nossas vidas, sobre esse lugar. Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Nós bendizemos ao Senhor, nós exaltamos ao Senhor, nós declaramos, ó Pai, que somos Teu, que a nossa vida é Tua, e que nós somos totalmente dependentes do Senhor, em nome de Jesus, e para a Tua glória, Senhor, que nós oramos. Amém. Glória a Deus, amados. Nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus, que fala de um período da nação de Israel. Aí, antes que eu esqueça, eu não costumo fazer isso, mas essa aqui veio assim, eu disse, eu vou colocar. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem aqui, o tema dessa mensagem seria o agir inesperado de Deus. Diga comigo, o agir inesperado de Deus. Amém. Agora há pouco faltou energia lá na loja. Faltou na casa de alguém aqui? Faltou? Quem estava esperando faltar energia naquela hora? Tinha gente esperando? Você estava esperando faltar energia naquela hora, não? Ninguém, né? Eu também não estava. Estava estudando, inclusive, nessa hora quando faltou. Eu falei, meu Deus, a gente não estava esperando, né? Foi algo inesperado, mas aconteceu. E eu quero compartilhar com você hoje, amado, o que Deus e como Deus pode agir em nossas vidas de forma inesperada. Nos momentos, muitas vezes, que a gente acha que não tem mais jeito, nos momentos que a gente acha que não vamos conseguir, que não vai dar para prosseguir, e Deus vem e age e muda a situação. O texto que nós lemos em 2 Reis, capítulo 6, no versículo 24, nós lemos que, vou repetir, algum tempo depois, o rei Ben-Hadad, da Síria, levou todo o seu exército para lutar contra o povo de Israel e cercou a cidade de Samaria. O versículo 25 diz, por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande, que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pombo custava 5 barras de prata. Vamos só localizar aqui, nos situar aqui, tá bom, amados? O que é que está acontecendo? Esse período aqui é um período onde um homem de Deus chamado profeta Eliseu, era um homem que representava Deus nessa terra, era um homem que falava, era a boca de Deus nessa terra. Ele estava juntamente com o povo de Israel, ele era um judeu, era um israelita, e vivia juntamente com o seu povo ali, com o povo de Israel. E a Bíblia diz, amados, que vinham reis, né? Veio o rei Acabe, e depois o rei Acabe pecou, entristeceu o coração do Senhor, e vieram seus filhos. E nesse período aqui, nesse contexto aqui, era um dos filhos do rei Acabe que estava reinando. E se você for ver, se você for ler depois, não dá tempo de eu pegar os detalhes, mas se você for ler depois, você vai ver que também, como o rei Acabe, esse rei aqui, Jorão, ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele entristeceu o Senhor, ele pecou contra o Senhor. E o povo de Israel, amados, ele tinha uma característica, eu não sei se era só lá, mas talvez não, talvez em todo o tempo seja assim, mas o povo de Israel tinha uma característica, quando o seu líder se desviava da presença do Senhor, quando o seu líder se afastava da presença do Senhor, o povo ia junto, era uma tendência. O povo dispersava, o povo abandonava o Senhor, o povo deixava o Senhor. E todas as vezes, amados, que o povo de Israel abandonava o Senhor, deixava o Senhor, partia para a idolatria, começava a cultuar falsos deuses, Deus permitia que algumas coisas acontecessem com o povo, para que o povo pudesse voltar ao Senhor, para que o povo pudesse se aproximar de Deus. E aqui, amados, onde nós lemos, está acontecendo exatamente isso que eu acabei de falar para você. O povo de Israel se distanciou do Senhor, da presença do Senhor. O rei Jorão não queria nada com Deus, mas ali, amados, existia um homem, um profeta, o profeta Eliseu. E aquele homem, amados, ele profetizava, ele anunciava, ele falava de Deus às pessoas.
No entanto, as pessoas não se convertiam ao Senhor. No entanto, o rei não se convertia ao Senhor, não voltava ao Senhor. E aí a Bíblia diz, amados, que Ben-Hadad, um rei sírio, ele organiza todo o seu exército e vem em direção à cidade de Samaria. E naquele momento ali, ele cerca toda aquela cidade. E aquele cerco, amado, que talvez na mente das pessoas fosse algo que fosse acontecer de um dia, 2 dias, 3 dias, sei lá, uma semana. Obrigado, meu irmão. Fosse pouco tempo, talvez na mente das pessoas, esse cerco durou 3 anos sobre aquela cidade. Nesse período, amado, onde a cidade estava cercada e o exército de Ben-Hadad era muito maior do que o exército de Samaria, ninguém saía da cidade e ninguém entrava. E no primeiro momento, o que tinha de mantimento, de água na cidade, foi resolvendo. Foram se segurando, o rei orientou, fica todo mundo aqui, espera todo mundo aqui, e vamos dar um tempo, eles vão embora. E o tempo passou e passou e passou, amados, e nada aconteceu. Ninguém saiu ali, ninguém saía da cidade, ninguém entrava, e a comida começou a acabar, a água acabou. As pessoas começaram a ficar desesperadas, porque não tinha água, não tinha comida. E o rei Jorão, amados, não podia fazer nada. O exército que tinha ali dentro era muito menor, era muito inferior ao exército que estava fora. Eles não podiam sair. Então aquele exército ficou acampado ali, ó. O tempo passando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o exército acampado. Quando a comida acabou, amados, começou a haver um desespero no meio da cidade. Começou a haver um desespero no meio das pessoas. E aí, amados, esse texto aqui que nós lemos, ele dá um breve entendimento para a gente do que, como é que estava a situação lá. Eles estavam fazendo assim, ó, no versículo 25 diz que naquele momento lá, uma cabeça de jumento, imagina aí, amados, uma cabeça de jumento, não era um jumento não, era uma cabeça cortada para que as pessoas pudessem se alimentar. Uma cabeça de jumento era comprado por 80 barras de prata. Eu não sei o que significa isso hoje, não significaria isso hoje em termos de real, de dólar, sei lá, de euro, mas era muito dinheiro para uma cabeça de jumento. E aí o texto continua dizendo e fala assim, olha aqui, 200 gramas de esterco de pombo. Meu Deus, para que vai servir esterco de pombo? 200 gramas, para que isso? Eu não sei. Mas quem tinha, vendia por 5 barras de prata. O que estava acontecendo ali, amados? Existia o dinheiro, tinha a prata, tinha o ouro, tinha a moeda, mas não tinha a comida. O que é que me adianta ser rico, ser milionário lá no meio do deserto, sem nada para comprar? Não adianta nada. E era isso que estava acontecendo lá em Samaria. Havia o dinheiro, tinha o dinheiro, mas não tinha o que comer. Aí se nós formos andar, amados, eu não li o texto todo para não ficar cansativo, mas depois, se você puder, leia esse texto todo, o capítulo 6 inteiro, de 2 Reis, o capítulo 6 inteiro, você vai prestar atenção numa coisa. O desespero começou a ficar tão grande, que as pessoas começaram a se alimentar de carne humana. E aí a Bíblia diz, amados, que em determinado momento, o rei Jorão, ele vem passando assim, no muro do palácio, e ele olha lá para baixo, e vê as pessoas morrendo de fome, e uma mulher grita lá, rei, me socorre, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí o rei olha e diz assim, mas o que é que eu faço o quê? Como que eu vou te ajudar? Eu não posso fazer nada, está todo mundo na mesma. E aquela mulher diz assim, Senhor, essa mulher, apontou para outra mulher, ela pediu ontem que eu matasse o meu filho, e nós cozinhássemos ele, e comêssemos para não morrermos de fome. E ela disse que amanhã, no outro dia, que era hoje no caso, nós íamos matar o filho dela, e íamos cozinhar o filho dela, e nós íamos comer, porque senão nós íamos morrer de fome. Só que agora ela escondeu o filho dela e não quer matar, e eu estou morrendo de fome, e eu quero comer. Quando o rei ouviu isso, amados, o rei entrou em desespero. O rei se jogou no chão, tirou as suas vestes reais, e a Bíblia diz, o texto vai mostrar para vocês depois, o texto fala que ele estava com vestes de pano de saco. O que é isso? Que expressão é essa na Bíblia? Vestes de pano de saco. É quando a pessoa está triste, está humilhada, a pessoa quer se humilhar, ela bota essa veste de pano de saco.
E aí o rei, amados, tirou as suas vestes reais ali, se jogou no chão, e as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas olharam para ele e viram o desespero dele, porque ele estava vestido de pele, de roupas de pano de saco, roupas de humilhação, roupa de quem está desesperado, roupa de quem que não sabe mais o que fazer. E aí, amados, o tempo vai passando, desespero, desespero e desespero, pessoas morrendo de fome, pessoas sem ter o que fazer, se abrisse os portões da cidade, morria todo mundo, se fica lá dentro, morre do mesmo jeito, porque está morrendo todo mundo de fome. Nesse momento de desespero, amados, o rei Jorão, ele faz o seguinte, ele diz assim: olha, faça Deus o que quiser comigo, pode fazer Deus o que quiser comigo, se até amanhã, a cabeça de Eliseu ainda estiver no pescoço dele, ainda estiver sobre ele ainda. Ele ficou tão irritado, tão desesperado, tão louco ali, amados, que ele diz assim: eu vou mandar matar o profeta. Vou matar o profeta. Sabe por quê, amados? Porque o profeta Eliseu, ele já vinha de um histórico de muitos milagres no meio do povo de Israel. Muitos milagres. No entanto, 3 anos de fome e desespero em Samaria, você não vai ver no texto em nenhum momento Eliseu falando alguma coisa, Eliseu se manifestando, Eliseu dizendo: não, isso não, você não vai ver. Mas nesse momento, quando aquele rei pula ali e diz assim: olha, eu vou mandar matar aquele homem, e ele manda um mensageiro até Eliseu, e a Bíblia diz, amados, que Eliseu estava sentado na sua casa, conversando com alguns líderes do povo, e quando o homem falou, o rei falou aquela palavra lá onde ele estava, Eliseu olha para os seus amigos ali, para os líderes do povo, e diz assim: aquele assassino mandou um homem agora para vir aqui tirar a minha vida. Ele não ouviu o rei falando, amado, simplesmente ele estava lá na sua casa, e o Espírito Santo de Deus que estava sobre a sua vida falou a ele, mostrou. E aí, quando ele diz assim: olha, certamente ele vai chegar na porta agora, e vocês façam o seguinte, vocês batam a porta na cara dele e mandam ele voltar, porque quando ele voltar, o rei vai vir aqui falar comigo. E a Bíblia diz, amados, que isso aconteceu. Bateram a porta, o mensageiro voltou, e o rei, super irritado, foi falar com Eliseu, foi lá conversar com Eliseu, foi lá dizer para Eliseu que ia matar, que ia fazer isso, que ia cortar o pescoço. E a Bíblia diz, amados, que quando Jorão chega na casa de Eliseu e vai falar alguma coisa para ele, e vai dizer o que está sentindo, vai dizer o que está acontecendo, o profeta se levanta e dá uma palavra para ele. Eu queria que você lesse comigo. Aleluia, Jesus. No capítulo 7, no versículo 1, capítulo 7, versículo 1, o profeta Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz, amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, por 1 barra de prata. Nós lemos o primeiro texto, que fala que o desespero estava tão grande, que eles estavam comprando uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, e eles estavam comprando 200 gramas de esterco de pombo por 200 pratas, por 200 moedas, 5 moedas. E agora, amados, de uma hora para outra, quando o rei vai ao profeta, o profeta lança uma palavra para ele, para alguém que estava há 3 anos passando fome, passando necessidade, vendo canibalismo no meio do seu povo, vendo o desespero do seu povo. O profeta levanta, mal deixa ele falar e diz assim: olha, eu quero te dizer, escuta o que o Senhor diz a você, amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, por 1 barra de prata. De repente, amados,
de repente, alguém que não tinha nada, alguém que não tinha perspectiva nenhuma, alguém que não conseguia olhar para o futuro porque estava vendo a morte chegando, ele se depara com um homem de Deus que lança uma palavra totalmente contrária, totalmente diferente daquela realidade que aquele homem e o seu povo está vivendo naquele momento. E aí, amados, vamos acompanhar o texto para ver o que aconteceu. Vamos acompanhar. Olha o verso 3 do capítulo 7. Verso 3 do capítulo 7. É esse mesmo. Verso 3 do capítulo 7. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa. Essa doença era lepra, contagiosa de pele. Estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns para os outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Versículo 5. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios, porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Eu estou contando toda essa história, amados, para que a gente possa entender o que estava acontecendo naquele momento ali, naquele período ali. Num momento, estava todo mundo desesperado. Em um momento, estava todo mundo sem perspectiva. De repente, um rei se levanta e vai até um profeta, um homem de Deus. É que esse profeta, ele lança uma palavra, ele fala: olha, amanhã a situação é outra, amanhã a situação vai mudar completamente. E aí a Bíblia diz, amados, que do nada, entre aspas, do nada, 4 leprosos, que eles não estão nem na cidade e nem no acampamento dos sírios, eles estão na porta da cidade, perdidos, largados, esperando a morte chegar. Eram leprosos, não podiam estar pela lei, não podiam estar no meio da sociedade, não podiam estar em contato com as pessoas. Estavam ali, amados, eu fico imaginando, se estava ruim para quem estava lá dentro da cidade guardado, e para quem estava lá fora, amados, já há muito tempo esquecido. Para quem estava lá fora, amados, sem ninguém, sem nada. Aí, amados, vem uma palavra, vem algo, e eu vou repetir essa expressão, do nada, para que você entenda que é de Deus. Vem assim do nada, inesperadamente, vem uma palavra na mente daqueles cidadãos ali. Rapaz, peraí, nós estamos parados aqui, nós estamos morrendo nesse lugar. Se nós entrarmos na cidade, a gente vai morrer mesmo, porque lá não tem comida. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Então vamos fazer o seguinte, vamos no arraial dos sírios. Aí alguém deve ter perguntado: não, peraí, mas se a gente for para o arraial dos sírios, nós vamos morrer também, porque eles vão matar a gente. Sim, mas se a gente ficar aqui, nós vamos morrer do mesmo jeito. E eles vão para o arraial sírio. Só que, amados, no momento que eles estão indo para o arraial, no momento que eles estão caminhando para chegar naquele arraial, Deus faz algo sobrenatural. O que é que Deus faz, amados? Deus coloca no ouvido do exército sírio, que estava acampado há 3 anos ao redor de Samaria, ele coloca no ouvido daqueles homens um barulho ensurdecedor de um exército marchando e de carros e cavalos vindo na sua direção. 4 homens leprosos indo na direção deles. Aqueles homens entram em desespero, largam tudo, amados.
foi desespero que não deu tempo nem de pegar as coisas, foi desespero para deixar tudo para trás e sair correndo, para salvar as suas vidas. E aí a Bíblia diz, amados, que aqueles leprosos, eles chegam no arraial sírio e encontram muita comida, muita água, muitos animais, cavalos, gado, tudo que você puder imaginar estava ali guardado, que eram os mantimentos que eles carregavam para lá, que eles colocavam lá, porque eles não sabiam quando é que eles iam sair daquele cerco ali. O que é que eu quero compartilhar hoje, amados? O tema da mensagem, o agir inesperado de Deus. Há muito tempo atrás, meditando nesse texto, como Deus ministrou ao meu coração, amados. Como Deus ministrou verdades que eu vivia e que eu não entendia, situações que eu vivia e que eu não entendia por que eu vivia. E um dia, meditando nessa palavra, o Espírito Santo começou a trazer algumas verdades para o meu coração. Eu disse, meu Deus, como que pode isso? Eu queria conversar com você, eu queria compartilhar com você algumas coisas, algumas verdades, algumas coisas importantíssimas para as nossas vidas, que esse texto aqui pode fornecer para a gente. A primeira delas é, amados, por que nós, povo de Deus, passamos muitas vezes por situações difíceis, complicadas, tribulações, lutas, perseguições, problemas? Por que nós passamos por isso muitas vezes? Eu penso em duas coisas, amados. A primeira é, que foi o que aconteceu aqui, a desobediência. Quando nós, enquanto servos de Deus, nós desobedecemos, nós esquecemos do Senhor, nós viramos as costas para o Senhor, nós esquecemos a sua palavra. A consequência, amado, são os problemas que a vida vem, que esse mundo oferece, que vem sobre a nossa vida, que vem apertando a gente, que vem maltratando a gente, que vem cercando a gente. E a Bíblia diz, amados, que o inimigo, o ladrão das nossas almas, ele veio a esse mundo, ele está nesse mundo tão somente para matar, roubar e destruir. Muitos de nós, pessoas, homens e mulheres, estamos sendo assaltados, estamos sendo sitiados, estamos cercados pelo inimigo das nossas almas, porque um dia nós desobedecemos, nós pecamos, nós esquecemos de Deus, nós negamos a sua palavra, nós não vivemos os seus princípios. E aí a luta vem, o problema vem, é castigo de Deus. Eu não diria que é castigo de Deus, é consequência, amado. É consequência das nossas atitudes, é consequência da nossa forma de viver, é consequência de como nós conduzimos a nossa vida. E a luta vem, a dificuldade vem, o problema vem. Mas existem homens e mulheres fiéis a Deus que também passam por luta. Como é isso, Maxwell? Passa. Homens e mulheres de Deus também que são fiéis ao Senhor, que estão lutando para viver uma vida na presença de Deus, passam por luta também. E o porquê que Deus permite? Para que nós íamos crescer mais ainda, para que o nosso caráter seja moldado, para que nós íamos nos aproximar mais ainda da presença do Senhor, para que nós íamos ter experiências para compartilhar e um monte de outras coisas. Mas passamos por luta. Jesus falou para os seus discípulos, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por luta, por dificuldades. Então nós, enquanto homens de Deus, também, às vezes, mesmo sendo fiéis ao Senhor, nós passamos por algumas situações. Não é viver uma vida de tribulação, de dificuldade, não. Mas existem momentos que nós passamos por dificuldades. E nesses momentos, nós vemos o milagre de Deus, nós vemos o mover de Deus, e a gente cresce com isso, a gente adquire experiência, a gente se aproxima mais de Deus, a gente conhece mais a presença do Senhor. Quando o Jó passou toda a sua luta, amados, e a Bíblia começa falando, ou melhor dizendo, o texto de um livro de Jó começa falando de Jó como homem de Deus, como homem fiel, como homem íntegro. Aí ele passa por toda a luta que ele passou, e quando chega lá no capítulo 42 do seu livro, no último capítulo, ele fala para Deus, ele diz assim, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, às vezes, nós passamos por algumas situações na nossa vida, e cabe a mim e a você olharmos para dentro de nós mesmos, sermos sinceros com nós mesmos, e entendermos
por que nós estamos passando por alguma situação, por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma coisa que fugiu do nosso controle. Por que nós estamos na escassez? Eu não estou falando só na escassez financeira, na escassez material, mas na escassez espiritual, na escassez da alma. Por que nós não nos sentimos felizes? Por que nós sentimos um vazio imenso, mesmo muitas vezes estando na casa do Senhor? Porque cabe a mim e a você, amados, olharmos para dentro de nós e perguntarmos: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Não, peraí, eu estou passando por isso, é porque eu estou buscando ao Senhor, porque eu estou lutando, eu não sou perfeito, mas eu estou buscando ao Senhor, estou crescendo na presença do Senhor, amém, glória a Deus. Mas se a nossa conclusão vai ser que nós estamos passando por isso, porque nós estamos negando a palavra do Senhor, nós não estamos longe dos princípios da palavra do Senhor, amados, nós precisamos também ser sinceros, e reconhecemos que precisamos voltar ao Senhor. O texto que nós lemos, amado, fala de uma dificuldade, de uma luta, de um cerco, de uma tristeza, de uma amargura, que as pessoas estavam vivendo ali por causa daquele cerco sírio naquela cidade. Eu fiquei impressionado com algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, porque a primeira pergunta que veio ao meu coração, amados, foi assim: Senhor, por que 3 anos? Eu comecei a perguntar, eu comecei a olhar para esse texto e dizer: meu Deus, por que 3 anos? E o Espírito Santo ministrou ao meu coração: o Senhor sempre esteve ali, o profeta, o homem de Deus sempre esteve ali, ele não estava fora de Samaria, ele estava na sua casa, só que apenas depois de 3 anos de sofrimento, de dor, de percas, de choro, de lamento, de fome, de dor, foi que aquele homem resolveu se levantar e ir a falar com aquele profeta. E o que Deus ministrou ao meu coração, amados, foi isso: que muitos de nós sofremos, passamos por lutas, dificuldades, e a gente conta para todo mundo sabe da nossa vida, a cidade inteira sabe do que nós estamos passando, mas nunca nós fomos ao Senhor, dobramos nossos joelhos e choramos na sua presença e dizemos: Senhor, eu não aguento mais isso, Senhor, eu preciso que o Senhor venha, eu preciso que o Senhor mude essa situação. Muitos de nós, amados, estão acostumados a uma dificuldade, corre aqui, irmão, ora por mim. Uma dificuldade e conta para o colega da escola, conta para o amigo do trabalho, conta para o vizinho, conta para a vizinha. E eu não estou dizendo, amado, que nós não temos que ter pessoas que a gente possa compartilhar e abrir o coração, não é isso. Mas o que eu estou falando, amados, é que muitas vezes nós fazemos tanta questão de contar a nossa vida para as pessoas, mas nós não conseguimos parar para contar a nossa vida para Deus. Ah, Maxwell, mas Deus não conhece a minha vida e Deus não sabe o que eu estou vivendo. Claro que sabe. Deus não sabia o que o povo estava passando. Claro que sabia. Deus não podia ter mudado a situação. Claro que podia. Mas eu quero te dizer uma coisa, amados, não é que Deus não possa fazer, mas é por causa do caráter de Deus, que Ele só vai fazer, só faz algumas coisas em nossa vida quando nós nos dirigimos a Ele, quando nós pedimos a Ele. Você vê o texto lá de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz, Jesus falando, Ele falou: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Jesus está colocando uma condição, amado, Ele não vai invadir a nossa casa, Ele não vai invadir a nossa vida, mas Ele está batendo na porta. E eu sei, amados, que o Senhor, nesse tempo da graça que nós estamos vivendo, Ele bate na porta do nosso coração todos os dias. É uma mensagem que você recebe no celular, é a Bíblia que você lê, é um hino que você ouve, é um culto que você vem participar, é alguém que você conversa na rua, é um folheto que você recebe, o Espírito Santo, o Senhor Jesus batendo na porta do nosso coração. Mas muitas vezes a gente não abre essa porta. E eu quero te dizer, amados, Jesus nunca vai invadir a nossa vida. Jesus nunca vai entrar na sua vida e na minha vida para resolver a nossa vida, para mudar a nossa situação, se nós não abrirmos o nosso coração para Ele. Nunca, amados. Quem invade é ladrão, e a Bíblia diz que chama aquele ladrão é o diabo. E esse, a Bíblia diz que quando ele invade, ele vem tão somente para matar, roubar e destruir. 3 anos de sofrimento, 3 anos de dor, 3 anos de percas. Mas de repente,
quando alguém foi ali, aquele profeta, ainda que tenha ido com uma intenção errada. O rei, amados, foi com a intenção porque ele queria matar aquele homem. Ele queria descontar aquilo que ele estava passando e o que o seu povo estava passando naquele homem. E quando ele chega ali, aquele profeta, amados, como em casos anteriores a gente vê na Bíblia, ele poderia ter orado e ter dito assim: olha, você quer me matar? Eu vou orar agora, vai cair fogo do céu sobre a sua vida e você vai morrer. Ele podia ter feito isso. O profeta, aquele homem de Deus, podia ter dito: olha, eu vou orar aqui e você vai ficar leproso, você vai sair daqui morto, você vai sair daqui carregado, você vai morrer agora. No entanto, amados, quando aquele homem chega ali para reclamar, para falar do que estava acontecendo, aquele homem de Deus, ele lança uma palavra de bênção sobre aquele povo, sobre aquele rei. Ele diz, amados, que no outro dia, um povo que estava vivendo há 3 anos de sofrimento, no outro dia, tudo aquilo ia mudar, tudo aquilo ia acontecer. E eu quero declarar, amados, sobre a tua vida nessa noite. Quando eu ministrava, quando eu estudava sobre essa palavra, quando eu revia essa palavra, o que o Espírito Santo ministrava no meu coração, e foi por isso que eu falei que estava com uma expectativa muito grande, é que o Senhor traria nessa noite pessoas nesse lugar que estão precisando tomar uma decisão diante do Senhor. Eu não estou falando aqui, amados, de pessoas perfeitas, pessoas, não, poxa, eu errei um dia, eu falei, não estou falando, eu falho, amados. Mas eu estou falando de pessoas que estão nesse lugar, que precisam tomar uma decisão de andar com Deus. Pessoas que estão nesse lugar, amados, que precisam abrir a porta do seu coração e dizer: Senhor, entra, mas não fica só na sala, toma a casa inteira. Porque nós temos isso, amado. Senhor, eu quero Jesus, sim, eu quero, mas quando Jesus vem mexer em alguma coisa na nossa casa, na nossa vida, nós dizemos assim: não, Senhor, essa parte aqui não. Isso aqui eu não aceito mexer, eu aceito que o Senhor faça isso, que faça aquilo, mas essa parte aqui, eu não aceito o Senhor mexer. E a palavra de Deus para o meu coração, para o teu coração nessa noite, amados: abre o teu coração, convida Jesus para entrar, e diz para Ele ficar à vontade na tua vida, na tua casa, e mover, e mexer tudo que precisa ser mexido, tudo que precisa ser tirado de lugar, tudo que precisa ser movido para um lado e para o outro, aquilo que não pode mais estar em você, que precisa ser jogado fora. Fala isso para Deus nessa noite, porque eu creio, amados, que Deus tem algo de muito lindo, de muito tremendo para começar e outras pessoas continuar a fazer na tua vida. Pessoas que um dia o Senhor Jesus já começou a fazer uma obra, começou a fazer as transformações, começou a fazer as mudanças, e por um motivo ou por outro, nós paramos, nós nos fechamos. Por um motivo ou por outro, amados, nós corremos naquele quartinho lá e fechamos e escondemos a chave. E a gente até pensa assim: mas Jesus não viu eu escondendo a chave. E eu quero te dizer, Ele viu sim, amados, mas Ele não vai te pedir essa chave. Ele vai esperar nessa noite você abrir essa porta, a porta do teu quarto, a porta do teu coração, para que Ele possa entrar, amados, e fazer a mudança que precisa ser feita na minha vida e na tua vida. De repente, amados, nós estamos aqui nessa noite, e de repente tem anos e anos que nós sofremos com algo. Tem anos e anos que nós estamos ali chorando por alguma coisa, e aquilo não muda. As coisas parecem que não acontecem. A gente ouve pessoas vindo aqui na frente contando um testemunho, e a gente diz: poxa, só com ele que acontece, por que não acontece comigo? E eu quero te dizer, amado, assim como aquele profeta lançou uma palavra que tudo mudaria, aquele sofrimento de 3 anos, da noite para o dia, mudaria completamente. O Senhor Jesus, Ele pode mudar completamente a tua vida nessa noite. Ele pode tirar essa dor que está no teu coração completamente nessa noite. Amados, eu fico imaginando, Deus poderia ter levantado um exército realmente em algum lugar, e aquele exército vir ali, sabe, e expulsar o exército sírio para salvar o povo de Israel. Poderia. Deus poderia, amado, sei lá, dar uma estratégia para o rei Jorão, para
que eles pudessem sair dali daquela cidade e enfrentar aquele exército e vencer aquela batalha? Podia, claro que podia. No entanto, amados, Deus usa aquilo que é improvável. Diga comigo, improvável. Quem, amados, quem, com a mente mais fértil que fosse naquela época, poderia imaginar que Deus usaria 4 leprosos que estavam do lado de fora da cidade para salvar o seu povo? Quem imaginaria? De repente eu estou falando aqui, você está me ouvindo e você está dizendo assim: ah, tu está falando aí que Deus pode mudar, mas você não tem noção do que eu estou passando, você não tem noção da minha situação, você não tem noção das besteiras que eu já fiz na minha vida, você não tem noção de quanto eu já tentei mudar isso e não consegui. Eu quero te dizer, amado, se você crer, se você confiar no Senhor, Deus vai usar aquilo que é improvável, aquilo que parece que não tem mais como acontecer, aquilo que aos olhos humanos não pode acontecer, não tem como acontecer, não tem como dar certo. E Deus vai fazer isso só para mostrar para você, como Ele mostrou para o povo de Israel, que a força não estava no braço do rei, que a capacidade não estava ali no meio do povo, mas a força, o poder, a autoridade vinha do Senhor, e Deus usou algo completamente improvável para realizar um milagre no meio do seu povo. 4 homens leprosos, desprezados, perdidos, morrendo, não só de fome, mas morrendo também de lepra. Eles ouvem algo no seu ouvido aqui. Eu creio que Deus vai falar coisas hoje ao ouvido de muitas pessoas aqui. O Senhor fala no ouvido deles, diz: Senhor, fala o seguinte, vocês estão morrendo aí, se entrar, eles vão expulsar vocês, se ficar, vocês morrem. Vão para lá, para os sírios, caminhem para lá, vão naquela direção, quem sabe eles poupam a vida de vocês. E aí a Bíblia diz, amados, que aqueles homens saem andando. E qual é o som que se ouve lá no arraial do inimigo, quando eles começaram a andar? Um som de um grande exército de carros e cavalos saindo para a batalha. Sabe o que o Espírito Santo me falou sobre isso? Que enquanto nós estamos parados, amados, lamentando as nossas dores, enquanto nós estamos parados dizendo, não tem jeito, eu vou morrer mesmo, enquanto nós estamos parados ali, olhando para a nossa dificuldade, muitas vezes colocando a culpa da nossa dificuldade, do nosso problema em outras pessoas, nada acontece, tudo fica do mesmo jeito. Mas quando a gente se levanta, amados, quando a gente se levanta, quando a gente ouve uma palavra de Deus, quando vem algo sobre as nossas vidas, quando vem algo sobre o nosso coração, e eu quero te dizer, amados, eu já tive tantas experiências, de momentos da minha vida de crise, momentos de eu não saber o que fazer, mas comecei a orar e buscar o Senhor, e do nada, entre aspas, veio algo no meu coração, veio algo, diz assim, faz dessa maneira, faz assim, assim, assado. E eu ali, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? Como que eu não quis fazer isso antes? Por que que eu não tentei isso antes? E quando eu vou para fazer, amados, tudo aconteceu. As portas se abriram, o milagre veio. Aquilo que eu achava que era impossível acontecer, aconteceu. E eu quero te dizer, amados, aqueles 4 homens, eles fizeram parte do milagre do Senhor, porque eles decidiram se levantar de onde eles estavam e decidiram caminhar e fazer algo na presença de Deus. Como é que você está hoje? Como é que nós estamos hoje? Diante das barreiras, das situações, dos cercos que nós temos na nossa vida.
Como é que nós estamos hoje? Nós estamos dizendo, ó vida, ó céus, ó azar, todo mundo é bênção, todo mundo fica bem, mas eu nasci para sofrer, eu nasci para ser assim mesmo, nada vai mudar na minha vida, isso já vem do meu avô, da minha mãe, do meu pai, tudo vai ficar dessa maneira. Ou você vai decidir hoje se levantar e dizer assim, eu vou marchar, eu vou caminhar. Parece que, humanamente falando, parece que não tem resultado nenhum, que não está acontecendo nada, mas no mundo espiritual, amados, quando eu e você nos levantamos para andar, para marchar, no mundo espiritual, é um exército marchando, são carros e cavalos marchando, saindo para a batalha. Eu quero te incentivar nessa noite a tomar a decisão de romper com esse cerco que está sobre a sua vida. Maxwell, como é que você sabe que alguém está vivendo em cerco aqui? Deus está ministrando isso ao meu coração. De todas as formas, amados. Cerco financeiro, cerco na saúde, cerco nos relacionamentos, cerco na alma, cerco espiritual. Mas Deus, amados, não nos trouxe aqui nessa noite para expor o nosso problema, para passar no nosso rosto e dizer assim, eu sei que você está assim. Não, Deus nos trouxe nessa noite aqui, amados, porque Deus quer fazer um milagre em nossas vidas. Deus quer mudar, transformar, restaurar as nossas vidas. Aleluia. Deus é assim, amados. Deus age naquilo que é improvável. O que dizer, amados, do povo de Israel saindo do Egito? O povo de Israel sem armas, sem nada, e conseguir sair do Egito, levando o que eles levaram. E no final das contas, quando o exército egípcio veio, ainda foi afogado ainda no Mar Vermelho. O que dizer, amados, de Davi e Golias? Completamente improvável. Davi, o menino, o que é que ele vai fazer com um guerreiro daquele tamanho? Como menino que era, como homem que era, como pessoa que era derrota na certa. Mas como homem de Deus que era, e que tomou a decisão de se levantar e ir até o Senhor e enfrentar o seu problema, teve vitória. O que dizer, amado, de Josafá, o rei Josafá, quando se viu ali com vários reis, vários exércitos vindo na sua direção, e desesperado, sem saber o que fazer, vai buscar o Senhor, vai orar ao Senhor, e Deus disse assim, faz o seguinte, você não vai lutar, você vai colocar os levitas, você vai colocar o pessoal do louvor, você vai colocar o Jota, vai colocar o Tiago, o Jonathan, a Marcela, na frente do exército, e o exército não vai precisar mover uma espada, manda só eles cantarem, e deixa que o resto eu resolvo. E eles começaram a adorar o Senhor, e a Bíblia diz que o exército inimigo começou a se lutar entre si, e se mataram todos, e Deus deu a vitória ao seu povo. O que dizer, amados, dos 3 hebreus, que por não negarem o nome do Senhor, por serem fiéis ao Senhor, foram lançados numa fornalha ardente, e que aparentemente ali estava tudo perdido, poxa, foram lançados, já era, não tem mais jeito. No entanto, amados, a presença de Deus estava ali com eles, e a Bíblia diz que quando eles tiraram, quando saíram daquela fornalha, nenhum fio de cabelo havia queimado. E tantos outros, amados, Daniel na cova dos leões. O que dizer de Pedro, que passou a noite inteira tentando pescar, um cara profissional que viveu a vida inteira, nasceu no meio do mar ali, pescando com seus pais, passou a noite inteira tentando pescar, não conseguiu pegar nada, mas quando o Senhor chegou e disse assim, Pedro, faz o seguinte, lança a rede desse lado. Senhor, eu passei a noite inteira pescando e não consegui pegar nada, mas segundo a tua palavra eu lançarei a rede. E a Bíblia diz que se não fosse os outros para ajudar, o barco tinha afundado de tanto peixe que veio. Oh, aleluia, Jesus. O que dizer, amados, de um menino que com 5 pães e 2 peixinhos alimentou mais de 5.000 homens? O que dizer, amados? O que eu quero te dizer nessa noite, amados, que o nosso Deus é o Deus do improvável. É o Deus que, quando nossos olhos naturais olham a situação e digam assim, não tem como resolver, o Senhor diz para mim e para você, eu resolvo. Não tem como mudar isso, Deus diz para mim e para você, eu mudo. Ah, a doença é incurável, Deus está dizendo para mim e para você, eu posso mudar isso. Ah, mas você não sabe, o problema é muito grande, nunca vi ninguém resolver. Deus pode mudar isso, amado. Deus pode restaurar
todas as coisas. Amém? Eu já estou finalizando, mas eu queria ler algo no capítulo 6, no verso 2, ou melhor, no capítulo 7, no verso 2. Capítulo 7, verso 2, a Bíblia diz assim: o ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. O profeta lançou a palavra de Deus, uma palavra, e alguém imediatamente, alguém que estava ligado ao rei, alguém que servia ao rei diretamente, ele se levanta e diz assim: ei, isso aí não pode acontecer. Mesmo que Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso aí nunca poderia acontecer. Aí o profeta olha para ele e diz assim: olha, isso vai acontecer, os teus olhos vão ver isso, mas você não vai comer. Jesus, amados, quando se dirigiu ali à casa de Marta, Maria e Lázaro, que havia morrido há 4 dias, depois de Jesus chorar, depois de Jesus ouvir todo mundo lamentando, Jesus falou assim: vamos lá no túmulo. E quando eles chegaram, Jesus falou assim: tirem a pedra. Marta corre até o Senhor Jesus e fala assim: Jesus, ei, já cheira mal, tem 4 dias. E Jesus fala assim para ela: Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Diga assim para o seu irmão aí, diga: se creres, fala para o teu irmão, se creres, verás a glória de Deus. Aquele homem que estava ali, amados, que ouviu a palavra do profeta, ele se levantou contra, e ele fala: olha, isso não é possível. E eu quero te dizer nessa noite, amados, que se eu e você crermos na palavra de Deus, nós vamos ver a glória de Deus. Mas também, amados, se nós não crermos, talvez a gente até veja acontecendo, como esse homem viu acontecendo, ele viu acontecendo, mas ele não participou disso. Por quê, amados? Porque ele não só duvidou, mas também ele levou pessoas a duvidarem. Ele não só não creu de ficar calado e dizer: não acredito que isso vai acontecer, mas ele não creu ao ponto de se levantar e dizer: ei, isso não pode acontecer. A Bíblia fala dos 12 espias que foram avistar a terra prometida, e quando eles voltaram, 10 homens disseram: olha, tudo que foi falado através de Moisés, nessa vida inteira, nessa peregrinação toda que a gente está, é verdade. A terra é boa, a terra manda leite e mel, a terra tem isso, tem aquilo, é maravilha, mas a gente não pode entrar nessa terra. Espera aí, por que não pode? Porque eles são gigantes. Diante deles, nós parecemos gafanhotos. Nós não vamos conseguir entrar. E não entraram, amados. Por que não entraram? Porque não creram. E a Bíblia diz que Josué e Caleb, no meio daqueles 12, 2 homens, se levantaram e disseram que tudo aquilo que Deus havia prometido ao povo se cumpriria, e que se eles fossem fiéis ao Senhor, se eles obedecessem ao Senhor, se eles crescem, eles iam entrar ali e iam conquistar aquela terra, porque Deus havia falado que eles conquistariam. Amém, amados? Finalizando, a Bíblia diz que aqueles 4 leprosos entraram no arraial sírio, viram tanta fartura, tanta comida, comeram, e depois pegaram mais e comeram, e depois eles pararam assim: peraí, não está certo, a gente está aqui comendo e o povo está morrendo de fome lá na cidade. E eles correram, foram lá na cidade, avisaram o povo, avisaram os soldados, avisaram quem estava na torre de vigia, e eles falaram para o rei mandou pessoas lá, e realmente era aquilo que estavam falando, era tudo verdade. Realmente aquilo que o profeta havia falado, profetizado, estava acontecendo.
E aí, amados, olha o que o rei faz. O rei chama o incrédulo, aquele que falou que não podia acontecer, e diz assim para ele: olha, você vai lá e você organiza, parafraseando, você organiza a fila, você organiza as coisas lá, faz a distribuição para o povo direitinho, porque senão vai dar confusão. Estou parafraseando agora. E aquele homem fez isso. Só que a Bíblia diz, amados, que quando o povo soube que tinha fartura de comida ali fora, que o exército não estava mais lá, o povo saiu desesperado para pegar aquela comida. E aquele homem estava na entrada da cidade, esperando para organizar a fila. E a Bíblia diz, amados, que aquelas pessoas passaram por cima dele, e ele morreu pisoteado naquele dia. O profeta falou: os teus olhos vão ver, porém você não vai comer. Sabe o que eu entendo, amados? Que às vezes eu e você temos dúvida em alguma coisa, não é errado. Você sabia disso? Às vezes nós temos uma dúvida, às vezes Deus ministra algo para a gente, às vezes Deus usa alguém aqui para ministrar algo, a gente fica ali e diz: oh meu Deus, Senhor, eu estou com uma dúvida no coração. Mas aí, o que é que a gente faz com essa dúvida? Aí a gente diz assim: não, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda na minha pouca fé, Senhor, me dá fé, me ajuda, Senhor, a melhorar, me ajuda a ser melhor, me ajuda a acreditar no que o Senhor pode fazer na minha vida. Isso não é pecado, amados. Ter esse tipo de dúvida não é pecado. Sabe o que é pecado, amados? Pecado é ser incrédulo, sabe? A incredulidade, ela não é uma dúvida. A incredulidade é você se levantar e dizer assim: Deus não vai fazer isso. A incredulidade é você não acreditar que Deus é poderoso para fazer esse milagre. Isso é incredulidade. E contra isso Deus se levanta, e contra isso Deus vem. Por quê? Porque você duvidar do poder de Deus, duvidar da glória de Deus, duvidar do mover de Deus, duvidar do que Deus pode fazer, principalmente depois de Deus estar usando alguém para falar que vai fazer. Amém, amados? Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Aleluia, Jesus. Eu queria que você já começasse a falar com Deus, amado. Fecha os teus olhos, começa a falar com Deus. É algo que eu sempre gosto de repetir, sempre gosto de falar, que quando a palavra de Deus é ministrada sobre as nossas vidas, é Deus falando algo para a gente, é Deus lançando algo sobre o nosso coração, é Deus colocando uma semente no nosso coração. E quando chega esse momento aqui que nós estamos encerrando, que nós vamos orar, é a nossa resposta para Deus, é o que nós vamos dizer para o Senhor a respeito do que Ele falou para mim e para você. Eu queria que o Ministério de Louvor louvasse ao Senhor, aquilo que Deus colocar no coração de vocês, louvasse ao Senhor. E você, meu querido, que está aqui nessa noite, que você entendeu essa palavra, que você se identificou com isso, que você disse assim: Deus está falando comigo, Deus está ministrando no meu coração, eu precisava ouvir algo sobre isso. Eu queria que você saísse do seu lugar nesse momento e você viesse aqui para o altar do Senhor, e nós vamos estar juntos aqui orando ao Senhor, falando com Deus, colocando o nosso coração diante dEle, colocando o nosso coração na sua presença. Se de repente você precisa fazer um concerto com Deus, é você e Deus, amado. Eu não posso fazer isso por você. Você saia do seu lugar também e venha para o altar do Senhor. Se de repente, amado, você nunca abriu a porta do seu coração para que Jesus pudesse entrar, eu quero te convidar nessa noite a sair do teu lugar também e vir a esse altar, dobrar os teus joelhos aqui e dizer: Deus, eu quero abrir a porta do meu coração. Eu quero dizer, Senhor Deus, que Tu és meu e eu sou Teu, e eu quero que o Senhor venha sobre a minha vida. Sai do teu lugar, amado, se esta é a tua vontade, se esse é o teu desejo. Se Deus ministrou o teu coração a respeito disso, sai do teu lugar, amado. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito